Olá! Está começando mais um Prosa de Valor, um espaço para histórias, experiências e conversas que trazem conhecimento e inspiração para a nossa vida pessoal e profissional. E o nosso encontro de hoje vai falar sobre empreendedorismo, história de família, imagem, estilo e comunicação. Porque você já parou para pensar que um simples óculos pode comunicar muito sobre uma pessoa antes mesmo que ela diga uma única palavra? E para conversar sobre esse universo, também conhecer a história de uma empresa construída ao longo de décadas, eu recebo hoje uma convidada muito querida, muito especial, Renata London. Renata, seja muito bem-vinda ao Prosa de Valor. Muito obrigada por essa acolhida, né? Estou muito feliz em estar aqui. E vamos lá, né? Tenho bastante coisa para compartilhar aqui com vocês. Amiga, eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso programa hoje, porque nós vamos trazer uma novidade incrível para todos os nossos telespectadores e seguidores, referente a como você deve se preocupar no momento de escolher um óculos. Um óculos não é tão simples como as pessoas falam, né? Pensam, né? Eu até não gosto quando o cliente vai na ótica assim com aquela pressa de chegar e pegar, quer passar por um processo muito rápido, que geralmente essas escolhas não são assertivas, né? Você tem que tirar um tempo para você ir à ótica e escolher o seu óculos. Tem todo um ritual. Exato. Mas vamos falar um pouco da história da nossa querida Ótica London. Eu quero voltar um pouco no tempo e conhecer um pouco mais da origem dessa história. Conta pra gente. Como que teve início a Ótica London? Então, na verdade, quem começou a ótica foi minha falecida mãe, né? E ela cuidou por muitos anos e faz 15 anos que eu estou à frente. E eu, na verdade, sou fisioterapeuta de formação, né? E fiz essa mudança de carreira após 10 anos de atuar na área de fisioterapia. E as pessoas me falavam que eu tinha muito jeito para o comércio, eu sou bem comunicativa, adoro cuidar das pessoas, né? E na fisioterapia eu já cuidava. Então eu entendi que eu fiz essa transição de carreira, mas eu continuei cuidando das pessoas. E agora da visão, da imagem da pessoa, mas continuei com o mesmo legado, com a minha essência, que era cuidar. E comecei a investir nessa área de ótica, porque eu me apaixonei, né? E fui depois para o visagismo, para o face-telling e continuo estudando aí até hoje. Pessoal, isso aí foi só um spoiler. Vem muita coisa boa e muita informação por aí. Quem é Renata por trás da Ótica London? Então, eu sou uma cuiabana, apaixonada, né, por ser cuiabana, mãe de 2 filhos, casada, como eu citei anteriormente, fisioterapeuta de formação, mas apaixonada pelo mundo dos óculos, apaixonada por atendimento, por acolher pessoas e continuo firme aí nesse propósito. Renata, quem olha uma empresa funcionando redondinha, uma marca consolidada como a London, uma empresária à frente do negócio, muitas vezes não imagina tudo o que existe por trás. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou à frente da Ótica London? Os desafios são muitos, né? Mas eu costumo falar que o comportamento das pessoas mudou muito. A pessoa que vai, o seu cliente de hoje, não é aquele cliente há 20 anos atrás. Então, isso foi difícil, você acompanhar no mercado, né, essa mudança. Hoje, o produto tem aí para todas as pessoas disponíveis na internet. Às vezes, o mesmo produto que eu tenho, o meu vizinho concorrente tem o mesmo produto. Às vezes, um produto muito parecido, com os mesmos fornecedores. E o cliente, quando ele chega na loja, ele já sabe o preço, as características do produto, né? Então, o que eu percebi? Que produto todo mundo tem. Que eu precisava fazer o quê? Entregar uma experiência diferente para o meu cliente, né? Porque produto, simplesmente o produto, não era isso que o cliente, né? Ia atrair o cliente à loja. É a pergunta que eu faço, né? Por que o cliente compraria de mim e não do outro? Em um mercado com tantas opções de óculos, como que você encontrou uma forma de se diferenciar dos demais?
Então, Regina, como eu falei, né, o cliente é muito mais cheio de informação no momento, né? Então, quando ele chega na ótica, eu tenho que apresentar algo diferente para ele. Eu proporcionar uma experiência. E eu estava cansada de vender simplesmente óculos, né? Eu vi que todo mundo vendia óculos. Então, eu queria enxergar mais além do óculos, e sim a pessoa atrás do óculos. E eu comecei a buscar, né? Foi na pandemia que eu comecei esses estudos, né? Porque a gente tinha mais tempo. E eu vi que tinha muitas técnicas diferentes do atendimento básico, né? Antes, o atendimento de ótica era um atendimento técnico, simplesmente técnico. Só em relação à qualidade visual, proporção da armação. E isso aí para mim não bastava mais, e como eu disse, todas as pessoas faziam do mesmo. E eu comecei a estudar sobre consultoria de imagem para óculos, né? E eu comecei a enxergar a pessoa por trás do óculos. Quem é aquela pessoa? O que ela precisa? O que ela faz? Quais são as necessidades dela? Para eu chegar, né? Qual que é o desejo de imagem dessa pessoa? Então eu comecei a ver primeiro a pessoa e não o óculos. E isso aí foi uma virada de chave para mim. Então eu me apaixonei por esse mundo aí da consultoria de imagem. Foi o caminho inverso. Ao invés de você se preocupar com óculos, o centro das atenções passou a ser o seu cliente, a pessoa que vai até você para escolher uma armação e um óculos, onde você uniu não só a questão da qualidade, como também a questão do visual que essa pessoa depois vai poder desfrutar de um óculos bonito, de uma armação elegante e que combine com o seu estilo. Muito legal. Exato, porque a qualidade visual do óculos, o que ele tem que proporcionar, porque ele é uma órtese visual. E isso é básico, né? O óculos ele tem que entregar essa qualidade visual, ele tem que ter os parâmetros, a estrutura correta. Agora, ele pode entregar algo além, que é a estética, é a sua imagem. Então, quando a gente usa essa parte técnica, une a parte técnica com essa imagem, valoriza a sua beleza natural, aí é o pulo do gato, né? Então, é o que a gente procura fazer hoje na Ótica London, a gente juntar a parte técnica, que é o essencial, que é o primordial, com a parte estética e com a valorização da imagem através do óculos correto, que é o nosso slogan. Muito bem, eu sou prova disso. Estou super feliz com a consultoria que recebi e que os modelos que eu escolhi com a sua sugestão me caíram muitíssimo bem. Tenho recebido muitos elogios, viu? Ah, eu fico feliz. Você costuma dizer, Renata, que os óculos comunicam mesmo antes da pessoa falar. O que exatamente um óculos pode comunicar sobre nós? É exatamente isso. A pessoa que você encontra, ela não precisa abrir a boca que ela já passa uma primeira impressão. Não é assim? Muitas vezes você encontra uma pessoa na rua e você fala assim, nossa, mas que cara de metida, né? Ou que cara de bravo. Isso acontece, né? Isso é muito verdadeiro, porque o nosso cérebro, em tempo de segundos, ele já faz uma leitura do seu rosto, através das suas características faciais. E isso chama de primeira impressão. Né? E muitas vezes a primeira impressão não é o que você gostaria de transmitir para a pessoa, né? Então tem pessoas que quando eu vou fazer uma consultoria, os traços faciais dela me passam a ser uma pessoa extremamente séria, uma pessoa extremamente autoritária, e muitas vezes não é isso que ela quer transmitir. Então, com esse estudo que a gente faz dentro da consultoria, eu falo para ela, você tem características que eu percebo uma percepção de você ser assim. Você quer comunicar isso? E muitas vezes a pessoa fala que não, né? Não é isso que ela quer comunicar. Então, imagina você já tem umas linhas no seu rosto de força, um exemplo, né? Umas linhas que me passam você ser uma pessoa mais séria, mais fechada, que até traz um certo distanciamento. Aí eu vou e ofereço uma pessoa um óculos escuro, um óculos de linhas retas, que eu vou colocar mais linhas de força no rosto dessa pessoa. Ou seja, né, eu vou exacerbar o que ela não quer. Que seria uma sisudez desnecessária. Exato. A pessoa fica muito sisuda, muito séria, né? Então, olha como é importante o consultor óptico saber, conhecer a pessoa, né? O que ela deseja transmitir com aquele óculos. E não simplesmente deixar ela escolher por escolher. E qual o erro mais comum que as pessoas cometem na hora que vai escolher um óculos? Olha, esse erro acontece quase todos os dias, esse né? É fatal. Esse é fatal. O que é? A pessoa vê um óculos em uma amiga usando, ou em uma blogueira, um cantor, uma pessoa famosa, chega lá na ótica. Gente, eu lembro a época da Patrícia Poeta, que ela usava um óculos, né, extravagante, não era nem tão extravagante, mas era um óculos mais marcado. As pessoas todas queriam aquele óculos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes aquele óculos não te representa. Então, você vai na ótica, você às vezes não ouve o consultor, o visagista, né, no caso,
E você quer aquele óculos, você já pôs na sua cabeça. E você compra aquele óculos. Só que passa 2 meses e aquele óculos não tem nada a ver com você. Você fala, nossa, eu fiz o investimento errado. Aliás, meu dinheiro foi pro lixo. E foi mesmo. Por quê? Porque o óculos ele tem que ver com a sua personalidade, com o seu temperamento. E de repente aquela peça, o óculos é uma peça totalmente extrovertida, né? E você tem aquele temperamento mais calmo, mais discreto. Você não vai carregar esse óculos por muito tempo. Esse óculos não tem a ver com você. Olha, muito interessante. Quando você se referiu a esse assunto, falando que a pessoa escolhe o óculos porque a fulana ou a amiga ou alguma figura importante está utilizando aquele estilo de óculos, e ela, no afã de ter algo semelhante, ela escolhe um modelo que não tem muito a ver. Teve uma vez que eu fui vítima de mim mesma. Eu escolhi um óculos lindo só porque ele era da grife Louis Vuitton. Meu Deus, não consegui usar o óculos. A armação acabou me incomodando, me machucava, não vestia bem, mas porque tinha o tal do Louis Vuitton. Isso há muitos anos atrás. Hoje eu já tenho outra noção. Não compro mais voltada para essa questão, ou que seja de Tendência, moda, ou que alguém esteja usando. Uhum. Agora Bom, que sorte a minha ter você como minha visagista, né? Agora é tudo diferente. Mas acontece, eu já fui vítima de mim mesma. Renata, quando o cliente fala, eu não fico bem de óculos, o que você responde para ele? Eu respondo que ele não encontrou o óculos certo. Porque esse cliente geralmente tem uma história atrás, né? Não é simplesmente que ele não gosta de óculos, né? A gente recebe muitos clientes. E é um trabalho porque a gente tem que mostrar o óculos que fica bem, o óculos que valoriza a imagem dele. E muitos, Regina, por curiosidade, falar aqui para vocês, são clientes, por exemplo, que usam óculos desde criança, tinha aquele grau mais alto, né, que a gente fala de dioptria alta, então tinha um óculos mais espesso, os pais não investiam ou não tinham condições financeiras mesmo de fazer uma lente mais fina, então era aquele óculos, uma palavra feia que a gente fala, fundo de garrafa, né, uma palavra que eu nem gosto de falar na ótica. Então aquela pessoa, ela já teve um trauma de infância, né, um certo bullying, porque não eram todas as pessoas que usavam óculos. Então na fase adulta, ela tem pavor daquele acessório de moda. Então quando ela chega até nós, né, nós vamos procurar adequar a imagem dela, fazer uma readequação da imagem para que proporcione uma imagem que favoreça, que a favoreça, né? Mas muitas delas têm traumas, tá? Algumas não, né? Algumas simplesmente não gostam porque, como eu falei, não achou o óculos correto. Mas tem sim muitas com histórias de trauma aí, de infância. Eu já fui um pouco diferente. Quando eu fiz uma cirurgia que o tempo exigiu que eu fizesse, o médico perguntou, você quer que eu coloque as suas lentes para você não precisar usar mais óculos? Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu não sei viver sem óculos, parece que eu tô desnuda, não consigo viver sem óculos. E aí ele deu um jeitinho lá e eu continuei usando óculos e não abro mão. Eu acho que isso faz parte seu estilo, da né? minha assinatura de estilo. Isso. Eu não abro mão dos meus óculos. Exato. Regina, não é só você. Essa semana, tem umas 2 semanas, foi uma cliente na ótica, nós lembramos muito de você. Ela também fez a cirurgia de catarata e não precisa mais usar óculos. Quando ela chegou com a receita lá que não precisava, ela falou, gente, zerou, não preciso. Ela ficou desesperada. Tava ela e o esposo dela. O que ela fez? A gente falou, olha, a gente pode fazer uma lente plana. Não sei se vocês sabem, mas o óculos que tá lá na ótica, porque quem não usa óculos não sabe, né? Isso aqui é um plástico. Mesmo quando a gente falar que é plana, que vai ter 0 graus, eu tenho que mandar fazer uma lente 0 grau, com um tratamento de reflexo, ela tem um valor e tudo mais, um material específico para os olhos, para você enxergar. Quando eu falei para ela que eu ia ter que fazer essa lente plana para ela, porque ela não ia ficar sem o óculos, mesmo ela sem precisar, ela falou, não, eu não vou para casa sem óculos hoje. O que nós fizemos? Gente, eu tinha que ter filmado isso aí. Arrancamos o plástico, ela foi só com a armação para casa. O marido dela falou, não, eu não acredito. Ela foi só com a armação para esperar o outro dia para ficar pronto. Para ela buscar um outro óculos, mas ela foi com sem a lente, para ficar só com a moldura, porque a vida inteira ela usou e ela se acha bonita com óculos. Ela acha que valoriza a imagem dela. Então ela não se sente bem sem óculos. Já pensou um negócio desse? Então essa é das minhas. É das suas. Não, na véspera da cirurgia a gente conversou,
o meu oftalmo, que é muito querido, doutor Adriano Jorge, de muitos anos que ele me acompanha. E aí, vamos tirar os óculos? Não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu vou me sentir desnuda, não quero. Exato. E aí, ele falou, então tá bom, vamos dar um jeito, vai continuar usando óculos. Eu não abro mão. Isso já faz parte da minha identidade, faz parte da minha vida. E a gente sempre fala, né? Hoje o óculos é um acessório de moda, porque 80% da nossa comunicação está no nosso rosto. E você, como eu falei, você não precisa falar. As pessoas já têm uma impressão de você. E esse óculos muda totalmente a impressão que a pessoa tem de você. Então você pode ter um óculos que te deixa mais alegre, te deixa mais velho, te deixa mais sério, te deixa mais autoritário. Então, e para várias ocasiões, né? Não é o mesmo óculos que você vai num casamento que é um óculos que você vai para academia. Com certeza. Né? E ainda existe aquela pessoa que tem um óculos para tudo, que tem uma condição até favorável financeiramente, que poderia ter mais um óculos, mas acho que não precisa. Né? E tem aquelas outras pessoas que já entenderam que muda totalmente a sua imagem com um óculos correto. Então a pessoa vai para academia com óculos, vai para o supermercado com outro, vai viajar com outro óculos, ou seja, cada um para uma ocasião. Gente, eu estou amando esse nosso bate-papo com a Renata. Estou muito feliz de ter você no Prosa de Valor. Foi assim maravilhoso até agora tudo que você nos orientou. Mas nós precisamos ir para um pequeno intervalo e já voltamos com uma surpresinha para vocês. Fiquem aí. Disse que era rapidinho? Já voltamos. E agora chegou o momento que eu estava esperando. Renata, você trouxe para gente alguns modelos de óculos diferentes, tanto de grau como de sol, para a gente fazer uma mini consultoria aqui na bancada do Prosa de Valor? Trouxe tanto óculos de sol como de grau, para eu mostrar as linhas diferentes que cada um comunica, né? Que como eu falei que tem óculos para cada estilo, para cada rosto, para cada personalidade, então vamos demonstrar na prática. Olha, nós vamos ter uma consultoria grátis aí, gente. Outra coisa, só me responde antes da gente partir para experimentar as armações. Existe realmente essa questão de que para cada tipo de rosto existe um tipo de armação própria, específico? Isso antigamente, quando eu comecei a fazer consultoria, os estudos falavam que sim, né? Mas hoje não existe. Até um exemplo que eu gosto de dar, lembra do Jô Soares? Lembro. Um rosto redondo, né? Com linhas bem curvas. E qual que era o óculos que ele usava? Redondo. Né? Ele vivia de óculos redondinho, cada programa com óculos que ele entendia que as cores mudavam também, transmitiam algo diferente. Mas não existe mais isso. Hoje a gente avalia linhas, a gente avalia textura, coloração, vários outros fatores. Muito bem. Então vamos para a prática? Prosseguimos na missão. Renata trouxe aqui uma porção de óculos diferentes, de sol, de grau, e agora nós vamos para a prática. Mostre para nossos assistentes, nossos telespectadores e seguidores como é feita uma consultoria de visagismo para escolher o melhor
óculos? Conta pra gente. Então, aqui nós não temos os materiais específicos, né? Quando você fizer uma consultoria completa comigo, tem todos os materiais para a gente ver o contraste da sua pele, as linhas que predominam no seu rosto. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Que cada óculos, ele passa uma comunicação. Então, por exemplo, coloca, por favor, Regina, esse óculos. Esse é um óculos que a gente usa muito no visagismo como truque de imagem, né? Vocês podem observar que ele tem uma coloração mais pigmentada em cima e mais clarinha embaixo. Então, a parte de baixo, ele harmoniza com o tom da pele da Regina. Todo o destaque está para a parte superior, ou seja, traz o olhar da pessoa na frente para cima. Então, quem está te olhando, Regina, vai ter a impressão que o seu olhar é mais para cima, que é um desejo de imagem nosso, né? Todo mundo quer aquele olhar mais elevado, aquele olhar mais forte. Então, essa é uma peça que eu super indicaria para você. A gente fala assim, pessoas com 40 anos a mais já querem um efeito up, né? E o efeito up a gente consegue com esse design dessa linha inclinada aqui. Ótimo. Essa é uma peça que a Regina falando em relação à cor, né? A Regina é uma pessoa mais extrovertida, que gosta de peças mais criativas, mais pigmentadas. Talvez ela ia achar essa peça uma peça mais clássica, né? Ela é realmente uma peça mais clássica. Mas essa peça tem tudo a ver com o contraste pessoal dela, que é um contraste pessoal médio, né? Então essa peça está harmonizando com o seu tom de pele, tá? Muito bem. Agora vamos colocar essa aqui, muda totalmente o estilo. Olha só, tem multilinhas, né? E não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ela tem todos os cristais, uns cristais Swarovski na lateral, porque o cristal é uma tendência muito forte de 2026. Cristal e brilhos nas hastes, na frente. Esse foi aquela vez que eu tive lá para a gente fazer a escolha, foi um dos meus favoritos. Exatamente. Porém, eu declinei a escolha desse para um outro formato que você me sugeriu. Isso. A Regina, ela amou essa peça. Ela ficou meio incutida em relação à cor. Por quê? Porque ela não trouxe um contraste para a pele. Sim. Quando a gente trabalha contraste de cores, a gente traz rejuvenescimento. Tá? Então, essa é uma informação muito importante. Por exemplo, ela tem um contraste médio, uma pele mais amarelada. Se eu coloco um pigmento mais escuro, como outro óculos, ou como um vermelho, como um verde, como um azul, né? Ela vai trazer mais rejuvenescimento, mais viço para a pele. Então, realmente, essa peça, a cor apaga o tom da pele dela. Mas ela tem um fator, assim, que eu sou apaixonada, que são os cristais. Ah, lindo, ele né? é lindo. E olha o que é outro truque que a gente usa na consultoria de imagem. Os cristais, eles estão na parte de cima da armação, né? Então, ele dá isso, mais um efeito up. Sabe aquele efeito lifting que a gente ama? Nós conseguimos esse efeito através dos óculos, através das linhas cat eyes, das linhas inclinadas. Então, esse óculos, Regina, para você deu aquele uau. Eu super indicaria esse óculos para uma ocasião mais sofisticada, para festas, né? Ela vai estar sempre bem vestido com óculos desse. Chiquíssimo. Chiquíssimo. Agora eu vou pegar uma outra peça. Essa aqui é uma peça da Swarovski com os cristais na lateral. Olha que cristal mais lindo, gente. Nossa, lindo. Um cristal verde e é uma armação verde translúcida. Gente, o verde, ele substitui totalmente o marrom. Sabe aquelas pessoas que chegam na ótica e falam assim, desde criança eu só uso óculos marrom. Eu falo, então vamos parar e vamos usar um óculos verde. O verde, ele é muito harmônico. Ele traz suavidade para a peça, né? Muitas vezes, isso, quando eu falo para a pessoa assim, vamos usar um óculos verde, ela fala, verde não. Mas quando ela coloca na pele e ela vê a suavidade, a harmonia que traz, ela apaixona. Né? Então observa a textura do óculos na pele da Regina, né? Não é um verde puro, ele é um verde translúcido, então ele passa essa feminilidade, sem contar com essa sofisticação dessa haste dourada, essa pedra, com o cristal. Esse cristal aqui ficou elegantíssimo, isso, e a gente faz muito essa junção da cor da armação com a cor do cristal, né? Ele faz um ponto de conexão e isso traz com que a peça fique mais sofisticada. Então, que ocasião, Regina, um óculos desse? Quando é uma pessoa que trabalha com terninho, uma linha mais clássica, quer uma imagem mais sofisticada, quer trazer presença para sua imagem, tá super indicado esse modelo. Nossa, já gostei, hein? Agora vamos mostrar um de metal, porque tem algumas pessoas que gostam, Regina, principalmente adolescentes, jovens. Por que eles gostam do óculos de metal? Porque é discreto, passa suavidade. Leve, quase imperceptível. Não é o caso da Regina, leve. Né? Não, mas eu quis trazer para vocês, por quê? O que passa esse óculos? Feminilidade, suavidade e, ao mesmo tempo, modernidade. Por quê? Porque ele não é um óculos de metal, gente, tradicional. Ele tem esse destaque aqui marronzinho, ele tem linhas recortadas, que tudo isso traz suavidade, mas também modernidade para a imagem. Renata, de todos esses que você apresentou aqui, eu sei que tem uma gama muito maior lá na ótica, mas se eu chegasse lá e dissesse para você, Renata, eu apaixonei por esse óculos aqui,
Gente, é minha cara, não é? O que que você diria para mim? Qual seria a sua opinião a respeito? Eu conhecendo a Regina, eu sei que ela sustenta muito bem um óculos desse, porque é uma peça oversize, é um animal print mais amarelado, chama atenção, né? É um óculos que rouba a cena, que é o estilo da Regina. Mas por isso que é importante a consultoria, porque de repente, se fosse para uma outra pessoa, eu jamais deixaria ela levar um óculos desse. Por quê? Porque eu tenho que saber o temperamento dessa pessoa, o que que ela faz, como que ela é no dia a dia, para ver se ela carrega um óculos desse. Então, no caso da Regina, sim. Passa o quê? Extroversão, criatividade, uma pessoa extremamente autêntica para carregar um óculos desse. Pois esse já vai ser a minha próxima aquisição. Perfeito. Já vou até deixar ele separado. Todos esses que nós acabamos de ver aqui são óculos que têm umas proporções bem adequadas para o meu formato de rosto. E existe aqueles óculos que são inadequados em função da proporção do tamanho da armação? Sim. Primeiro a gente tem que observar todos os parâmetros técnicos, né? Coloca esse óculos, por favor. Observa, esse óculos está confortável para você? Parece que ele está apertando aqui. Dá a impressão que ele não vestiu bem. Isso, por quê? Porque aqui você abaixa só um pouquinho a cabeça, como que a gente observa? A haste abre. Quando a haste abre, olha como ele abre um pouquinho, significa que ele está apertado. Então vai ser aquele óculos que vai incomodar aqui na têmpora, vai dar aquela dor de cabeça. Gente, isso é péssimo, não pode. Outra coisa que não pode, um óculos muito grande, por exemplo, esse aqui, coloca esse óculos aqui, que ela amou. Vamos imaginar, vamos só supor que esse óculos deixe a sobrancelha dentro. Isso aqui não pode, né? Uhum. O óculos tem que estar em cima da sobrancelha ou um pouquinho abaixo. Nunca deixar a sobrancelha dentro do óculos, sabe por quê? Senão a pessoa vai conversar com você, ela não sabe se olha para os seus olhos ou se olha para a sobrancelha, que vai ficar aquele ruído de imagem que é horrível. Fica a dica. Então, gente, pelo amor de Deus, nunca sobrancelha dentro do óculos, isso dá um ruído de imagem absurdo. Outra coisa, o óculos também, ele tem que ter um encaixe nasal adequado. Coloca esse aqui. Importantíssimo. Importantíssimo. Esse que eu contei lá atrás, que era da Louis Vuitton, o encaixe nasal dele é terrível. Ficava caindo, né? Não, minha filha, eu ficava afogada. Aí, ó. Gente, tem óculos que aperta o Afoga, nariz. afoga, gente. Então, olha um óculos bem adaptado, como essa ponte que ele tem. Olha como não sobra nem um espacinho. Então, ela pode abaixar, abaixa o rosto. Regina, ele não vai escorregar. Aquele óculos que fica escorregando, que toda hora você tem que ir na ótica fazer ajuste, é um óculos que está mal adaptado. Então, esses são os parâmetros técnicos que nós temos que usar no atendimento da consultoria. Como eu disse antes, primeiro a parte técnica para que você tenha uma boa qualidade visual e depois a gente trabalhar essa imagem para que o óculos favoreça. Gente, que maravilha! Tivemos oportunidade de ter assim informações importantíssimas com relação à escolha do óculos certo através do visagismo óptico. Gostaram? Eu amei. E hoje eu não poderia deixar de encerrar o Prosa de Valor com um estilo bem reginíssima de ser, mostrando para vocês esse belíssimo óculos de sol. Já que está à minha disposição, eu não poderia deixar de ousar, né, Renata? E o que você me diz dessa peça? Essa peça passa uma comunicação de poder, é aquela mulher que não passa despercebida, né? Onde ela chega, ela vai chamar atenção. Chega chegando. Exato, porque tem linhas retas, é uma lente mais escuro, a cor escura e linhas retas traz esse poder, essa força para a mulher, né? E todo destaque para essa lateral, com essa haste brilhosa, né? Cheio de brilho, que como eu falei, é uma tendência que veio para ficar, os brilhos. Então, além do poder, ele é uma peça que passa sofisticação também. Elegantérrimo. Exato. Ou melhor, elegantíssimo. Isso. Renata, e agora como que a gente pode encontrar vocês, a Ótica London, para oferecer essa consultoria para os nossos telespectadores e seguidores? Então, a Ótica London fica ali no edifício Santa Rosa Tower, que é em frente ao Hospital Santa Rosa, no térreo. Eu vou deixar aqui abaixo o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, que se você quiser um atendimento personalizado, uma consultoria completa, com todos os testes, você faz com horário marcado, que eu te atendo individualmente. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, que você vai realmente escolher um óculos que vai valorizar a pessoa que você é, valorizar a sua imagem através do óculos. Eu acho chique quem faz consultoria de visagismo óptico, porque é outra realidade, viu, gente? Exato. Super recomendo. Renata, que prazer ter você aqui conosco no Prosa de Valor. Falamos sobre imagem, comunicação, estilo,
proporção e identidade, mas também sobre empreendedorismo, desafios e valores que sustentam uma empresa. Muito obrigada por você nos proporcionar tantas informações importantes. E para você que acompanhou o Prosa de Valor, espero que tenha gostado dessa conversa e que depois de hoje você passe a olhar para os óculos de uma maneira completamente diferente, porque talvez o seu óculos esteja dizendo muito mais sobre você do que você imagina. Eu sou Reginíssima e espero você no próximo Prosa de Valor. Um grande beijo e até a próxima.